Onde nós paramos? Quarta viagem missionária na ilha de Malta. Veja aí no mapa. Vamos lembrar toda essa jornada do apóstolo Paulo, saindo de Cesareia, Sidom, passou ali pelo norte de Chipre, parou em Mirra, passou por Quinido, depois ainda de barco, né? Parou ali em Bons Portos, em Creta, e sabemos que quando chega nesse trecho de Creta para Malta, Paulo e todo aquele contingente da embarcação sofre um naufrágio. Então, um naufrágio que leva à destruição completa da embarcação, e aí todos sobreviveram porque Paulo estava ali liderando e havia uma palavra sobre eles que ninguém morreria, mas que todo o barco e todo o conteúdo do barco se perderia absolutamente. Então chegaram à ilha de Malta, exatamente este momento que nós vamos estudar. Atos capítulo 28, versículo 1 diz assim: uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Bispo G, esta ilha que eles chamam de Malta naquela época é a mesma ilha de Malta dos nossos dias? Existem várias correntes, né, que estudam essa situação. Alguns atribuem que ficava muito longe do Mar Adriático, né, que o Mar Adriático é bem entre a Grécia e a Itália, mas vendo a correspondência, depois do percurso que eles vão fazer, eu creio que pode ser essa cidade, né, essa ilha, que compõe 5 ilhas, né? Então é um conjunto de 5 ilhas, ilhas assim, de uma certa forma, grandes, né? Não enormes, mas muito boa. E, obviamente, ali bem próximas do sul da Itália, então um local apropriado, né, para seguir para Roma. Nós vamos ler aí versículo a versículo, mostrando que realmente é provável que seja a ilha de Malta, pela jornada que eles vão fazer em direção ao norte, a Roma. Então fique ligado. Vamos ler aí os versículos agora. Versículo 2 diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bom, provavelmente resultado, né, de toda essa tempestade, estava chovendo, frio, um momento difícil, os bárbaros recebem. Agora, a palavra bárbaro é uma palavra forte, né? Até soa uma coisa meio selvagem, mas será que realmente eram selvagens, bárbaros assim, que estavam naquela ilha, Bispo G? Bom, lá era uma ilha, inclusive eles tinham até uma descendência vinda dos fenícios, né? Então, um local muito próximo também de um outro reino fenício chamado Cartago. Então, todos os povos naquela época que não fossem que não fossem gregos ou romanos, né, na sequência, porque os gregos que atribuíram esse nome bárbaro para as outras nações que não fossem como eles, desenvolvidos, cultos. Então, com o tempo, a palavra bárbaro começou a se tornar algo meio depreciativo. Então, além de ser outros povos, eram povos que não eram assim, não chegavam a ser selvagens, mas que não tinham muita cultura, eram os povos até tidos como inferiores. A palavra bárbaro é uma palavra complicada, Bispo G, porque você fala de repente, o fulano é bárbaro, pode ser algo bom. Nossa, verdade. Ele é bárbaro, uau, bárbaro. Né? Como também você fala, às vezes, num contexto histórico, aquele lá era bárbaro, mas uma coisa depreciativa, né? Esse termo bárbaro é meio da época dos hippies, né? Que surgiu. Cara. E não tem muito vínculo com o bárbaro na cultura, mas é uma época dos hippies que eles falavam, né? Eu acho que o português, a gente tem palavras que realmente confundem qualquer outras pessoas que estão aprendendo português, né? Porque falam, essa palavra é boa, essa palavra é ruim. Eu falei, depende onde você coloca a palavra. Né? Confusão. Vamos lá, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Olha a situação, hein? Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eita,
Olha só, é oscilação aí, né, de opinião, né? Tá faltando convicção para esses bárbaros, né? E também a gente vê aí até, acho que um exemplo para nós, né? Porque a gente muitas vezes confunde algumas situações que acontecem na nossa vida e as tem de uma forma depreciada pela dificuldade, a luta, mas que futuramente, né, como o próprio apóstolo Paulo coloca na carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a picada da serpente vai cooperar com o apóstolo Ajudou, Paulo. então, o apóstolo Paulo? Ajudou, não tem nem dúvida que ajudou, porque a partir de agora, aquela situação que primeiro estavam acusando, veio a realidade. Ele estava perto, né? Era um filho de Deus, ele não era um Deus, mas um filho de Deus, e isso seria o reconhecimento não só por essa situação da serpente não ter, vamos dizer assim, né? Quando inoculou o veneno não teve eficácia, mas no que vem ainda à frente, vai mostrar que ele realmente era um filho de Deus. Muito bem. E isso é interessante como muitas pessoas verem alguém ungido de Deus até tendo um revés, já tem essa leitura preconceituosa. Alguma coisa está acontecendo, hein? Apóstolo Paulo, acho que ele deu alguma brecha, algum pecado. E, aliás, os bárbaros falam, é um assassino. Né? Porque não foi morto no mar, sobreviveu a tudo isso, mas quando chega em terra, não sobreviveria também. Então ele está sendo condenado. Certamente ele fez um crime muito grave. E até é normal os bárbaros pensarem assim, porque ele veio como prisioneiro e muitos ali eram prisioneiros também. Então eles até pensaram assim, bom, são prisioneiros, esse deve ter cometido um crime absurdo, porque todos sobreviveram e ele vai morrer aqui na ilha. Desculpe, um dado importante, os bárbaros eles tinham uma cultura muito voltada para a natureza. Então eram sociedades tribais e elas tinham um vínculo com a natureza e os deuses. Eles tinham essa ligação. Então o fato de escapar da voragem do mar, que era alguma coisa que atribuía a um deus, e agora a serpente, que era um animal também vinculado a algum tipo de deus, da floresta. Então eles tinham, né, o chamado xamanismo. Então isso trouxe para eles esse pensamento, essa realidade, obviamente juntando com os outros também eram prisioneiros. Então, é muito comum, infelizmente, pessoas envolvidas por religiosidade mesmo, até cristãs, mas envolvidas por religiosidade, apontar o dedo, e até pessoas incrédulas que não são evangélicas e que de repente vê um evangélico sofrendo um momento difícil, uma perda, passando por uma enfermidade, uma luta. Ué, cadê o teu Deus agora? Nossa, Bispo G, quem te ouve isso, não é? Ué, cadê o teu Deus? Vai lá pedir para o pastor fazer uma oração, você não vai na igreja todo dia? Vai lá falar para ele lá resolver agora o teu problema. Você não está com dívida? Fala para ele fazer uma oração para cair dinheiro do céu. Pois é. Isso é muito mais comum do que você imagina. Infelizmente, tanto incrédulos como também evangélicos, religiosos, que acham que de repente a sua igreja é melhor do que a outra. Tá vendo? Você está nessa igreja aí, olha aí que você está passando. Ou até mesmo na mesma igreja falar assim, você está passando por isso porque você deve ter aberto uma brecha, você não está sendo fiel no dízimo, olha, você não está em santidade, alguma coisa está acontecendo com esse pastor, hein, gente? Olha, esse é o discurso de muita gente que, por preconceito, por falta de conhecimento, de repente já atribui que aquela pessoa está recebendo uma justiça de Deus. Agora, como um homem espiritual deve reagir diante de uma situação assim difícil como o apóstolo Paulo? Já pensou se o apóstolo Paulo se entregasse àquela condenação? Já pensou se o apóstolo Paulo pensasse assim, acho que os bárbaros têm razão. Eu acho, peraí, deixa eu pensar se eu não tenho algum pecado, alguma brecha. Não é possível, porque olha, eu acho que esses bárbaros têm razão. Não, Paulo não fez isso. Sabe qual foi a reação de Paulo? Ele tinha convicção que ele estava em santidade, que ele estava no lugar certo, que ele estava indo para o ponto final da sua jornada, que havia uma promessa sobre a vida dele. Então, o posicionamento diante de todos aqueles bárbaros, aquela condenação, todo aquele ambiente negativo que poderia confundi-lo, foi fazer isso aqui, chacoalhar a víbora.
Foi até o fogo e fez assim, ó, chacoalhou a víbora. Sabe o que ele fez? Ele mostrou para todo mundo, eu não me entrego a nenhuma condenação, a nenhuma palavra infamatória, eu não entrego a nenhuma palavra que venha depreciar o meu Deus e a minha fé, porque eu sei quem eu sirvo, eu sei de cada uma das minhas atitudes diante do Senhor, e essa víbora veio para me amedrontar. Só que a minha fé destrói esse temor e esse intento do diabo. E o que acontece é que houve uma mudança de opinião dos bárbaros porque viram que ele não morreu, ele não inchou depois de horas, que ele ficou completamente saudável, e aí começaram a falar, agora Paulo é um deus. Aí também não, né? Agora Paulo, ó, esse cara é um deus, porque olha isso. Quer dizer, fruto da ignorância dos incrédulos. Assim é o incrédulo. Ele passa por vergonha, ele se mostra ignorante. Por quê? Porque ele comete esses excessos, ele acaba entrando nos seus preconceitos e não entendendo que tudo tem um processo de Deus. Se de repente você está como Paulo, passando por uma luta e você pergunta assim, bispo, o que eu fiz? E de repente nada você fez, eu quero lhe falar, Deus permitiu para te levar para uma nova dimensão espiritual de vitória, de realização, de experiência e de autoridade contra demônios, que é o resultado que o apóstolo Paulo vai ter nos próximos versículos. Então guarda o teu coração, o que o bispo G falou é fantástico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que está vivendo o propósito de Deus. Você está no propósito de Deus? Você está em santidade? Você realmente tem uma busca sincera, limpa de coração? Então, o mal veio para cooperar, porque o bem vai chegar e você vai ter uma colheita maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 7? Vamos lá. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, olha só, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Como é que Paulo teve um acesso a um homem tão poderoso, Bispo G? É porque acharam que ele fosse um deus, né? A situação de Exato. luta o levou lá, né? Exato. Inclusive, você está colocando isso, é tão importante, porque essa visão da balança, você faz tantas coisas más, você tem que compensar com boas. A carta aos Romanos é a carta da justificação. Então ele escreveu, inclusive, antes de estar em Roma, porque já havia uma igreja em Roma, e ele escreve, porque eles passavam lutas, passavam por dificuldades, passavam por problemas lá sérios, né? Tanto aqueles que eram cristãos como os próprios judeus que estavam lá, né? Então ele manda uma carta da justificação. O que é a carta da justificação? Não é por ter muito ou ter pouco pecado, não é por não ter ou ser cheio, que as coisas acontecem, porque a graça nos alcança e nos justifica, né? Perfeito. Aliás, é uma carta fantástica. Fantástica. Você que está assistindo o programa, que está acompanhando aí o livro dos Atos dos Apóstolos, já engata em Romanos, né? Acabou aqui Atos, já vai para Romanos, estuda. Não é uma carta fácil, não. Tá? Não é uma carta fácil, assim como, por exemplo, a carta aos Hebreus, são cartas difíceis, uma linguagem mais rebuscada, intencionalmente rebuscada, né? É um grego diferente, exatamente para atingir esse público de Roma, né? Pessoas que eram mais eruditas, e é a carta magna, né? Na teologia nós chamamos de carta magna, a carta mais incrível das cartas do apóstolo Paulo é a carta aos Romanos. Bom, o pai de Públio, que era o principal, deveria ser uma figura romana poderosíssima na região, ou talvez uma figura realmente dos próprios bárbaros ali, mas que tinha autoridade completa sobre aquela ilha. Ele estava com uma disenteria. E era muito comum naquela época acontecer entre os bárbaros disenteria,
Há relatos mesmo que os malteses sofriam com alguns micróbios, de leite de cabra. Então, e aquela época era o seguinte, disenteria matava. Não é como hoje que você toma lá um remédio, um Imosec, dá uma segurada. Chá de rolha. Toma água de coco, né, e tal, e come banana, e tem lá a receitinha para você segurar. Maisena com limão, eu já vi tudo. Maisena, é verdade, né? Maisena é um clássico. Naquela época não tinha isso não, meu. As pessoas morriam de disenteria. E ali estava o apóstolo Paulo. Com certeza, já tinha impactado as pessoas falaram assim, tem um cara ali que foi envenenado por uma víbora e não morreu. Esse cara tem algum poder, alguma coisa diferente. Chamaram, vai lá orar. Paulo orou e foi curado. Aí, irmão, abriu a porta para uma revolução na ilha de Malta. Dali em diante, mover apostólico liberado 100%. A partir da cura daquele homem, que era de uma família importante, muitas pessoas vão se aproximar desejando também uma cura. E o interessante de tudo isso, que quem relata todos os acontecimentos que acompanhou foi Lucas. E Lucas era um médico. Um médico. Então ele era o médico, mas quem tinha realmente a capacidade de cura era o apóstolo, né? Então é incrível. Eu fico imaginando assim, chegando num ambiente como esse, Lucas entrando, aí ele faz o diagnóstico, o diagnóstico dele é disenteria, esse cara está com uma bactéria terrível, e depois agora chama a cura, chama o remédio, aí vem o apóstolo Paulo, vai lá e ora e cura, né? Então é bom que Lucas ele tinha essa avaliação, acho que era uma testemunha ocular maravilhosa para testificar o poder do evangelho, ainda mais os médicos, que são muito racionais, a gente tem muitos médicos na igreja, mas que tem um relacionamento com Deus até muito mais racional. Por aquilo que enfrenta todo dia, a batalha de um médico é insana, né? Tem que estudar muito e trabalha muitas e muitas horas e convive com a morte, né? Todo dia, tendo que enfrentar a morte, salvar vidas, quer dizer, é realmente um grande desafio. E Lucas era um homem muito racional e que aí realmente descrevia os grandes feitos dos Atos dos Apóstolos. O versículo 9 mostra exatamente esse efeito agora do apóstolo Paulo. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram também curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha que chocante, Bispo G. Mas, né? Você chega numa ilha sem nada. Por quê? Barco destruído, sem comida, passando frio, chega na fogueira para se aquecer, uma víbora morta, quer dizer, um cenário que você fala extrema miséria, necessidade. Olha como eles saem da ilha, abastecidos, alimentados, com honrarias, presenteados. Por quê? Graça. As pessoas estavam ali muito gratas por essa revolução, por esse mover de Deus. Então, será que é só uma compensação, Bispo G? Então, é muito interessante, né? Porque até o barco, né? Pode ser, obviamente, a gente não sabe o calado do barco, mas pelo que a gente percebe, porque os navios alexandrinos eram top. O que vinha do Egito, Alexandria, era top. Então, a gente percebe que até esse lado, Deus preparou para ele. E é muito interessante, Bispo Dani, você falou sobre compensação, porque às vezes tem pessoas que não creem muito que determinadas coisas possam até ter uma restituição. Eu falo assim, mas não, essa perda é impossível haver uma restituição. Mas eu tenho experiência, a gente vê essa experiência, que a compensação de Deus de uma perda, ela foi maior do que uma restituição. É incrível o amor de Deus por aqueles que mantêm o sentimento de gratidão, a fidelidade em momentos difíceis. Porque a compensação é uma prática espiritual. A compensação é melhor do que a restituição. É porque as pessoas pensam que a restituição é assim, o barco foi destruído, Deus vai trazer o barco de volta. Não, aquele barco... não tem mais. Barco não tem jeito, gente. Deus pode até fazer, mas assim, gente,
Vamos entender também que Deus não vai desperdiçar energia pegando um barco lá no meio do mar todo arrebentado, né? É uma questão até de pura inteligência. Então, a restituição ela é sempre multiplicada na palavra, Bispo G, sempre. Verdade. E isso é uma promessa de Jesus em Mateus 10. Lê lá o final do capítulo, ele fala, quem de repente abrir mão, né, perder casa, bens, até família, relacionamentos por amor de mim, receberá o cêntuplo. Né? Alguns evangelhos falam o cêntuplo, outros falam muitas vezes mais. Significa o quê? Algo muito maior, né? 100 vezes mais. É uma colheita apostólica, 100 por 1. Né? Quer dizer, você vai colher muito mais. Só que não é só na eternidade, porque muita gente pensa assim, não, mas realmente eu vou colher quando eu estiver com Jesus nos céus. Não, ele fala em terra. Em terra, em vida humana. Amém. E no reino que há por vir. Então aquilo é exatamente o cumprimento. Eles chegaram de uma forma vergonhosa, mas o poder do Espírito Santo através deles manifestou ali grandes sinais e eles foram honrados, porque também digno é o trabalhador do seu salário, de tudo aquilo que eles trabalharam e se empenharam ali. Eles dedicaram à pregação do Evangelho ali. E você estava até comentando sobre isso, né? Como é imensamente maior a compensação. Eu acho que assim, você deu exemplo. José, né? José teve coisas que nunca mais ele poderia ser restituído. Ele perdeu praticamente 13 anos da sua vida com família. Então, foi embora aqueles 13 anos. Não adiantava achar que ele ia ter de volta. E 13 anos que ele teria ali em Israel. Mas o que acontece? Deus não dá por medida. Já prepara para ele ficar ali, né, num local muito melhor, com Faraó, ter 2 filhos que mostram essa compensação que Deus fez na vida dele, casado, honrado, abençoado, e ainda traz os irmãos para estarem lá com ele. Ele nunca mais vai voltar para Israel. Mas a compensação de Deus daquela perda é inatingível o quanto Deus pode fazer. É interessante como Deus usou o Faraó em tudo que era algo que precisava de restituição na vida de José. Porque o Faraó ele não dá só a honraria, a roupa de governador, o anel, toda a autoridade sobre o Egito, não, ele dá a família também. Né? Ele deu a esposa, você não tem família? Está aqui a esposa, estou te dando, você vai ter uma família, ou seja, tudo que ele perdeu, tudo, o Faraó foi usado por Deus para restituir. Então isso é maravilhoso, Bispo G. E assim, um lado também, né, a perda que houve para ele, a restituição depois veio, porque Efraim e Manassés vão ter direito à terra prometida. Sim. Vão lá para Canaã e os descendentes dele depois vão ter 2 heranças, uma que nem poderia ter, que é fora da terra prometida, quer dizer, tem a porção dobrada, e a outra vai ser a cabeça das 10 tribos, que é Efraim. É impressionante. As 2 maiores tribos de território são José e Judá. É isso mesmo. Né? Que são as que vão governar o povo de Israel, as outras tribos, por muito, muito tempo. Né? E nós vemos essa habilitação acontecendo pelo posicionamento de Judá, sendo o representante dos irmãos diante de José, né? E o próprio José, que foi o governo, né? As 11 estrelas que estavam ao redor dele, quer dizer... Nós vemos essa figura, né, em José e em Judá, as autoridades que vão liderar as outras tribos. E você vai ver essas mesmas figuras onde, Bispo G? Caleb e Josué. Olha, é verdade. Caleb e Josué são os príncipes que defenderam a conquista da terra prometida. Caleb, tribo de Judá. Josué, tribo de Efraim. José, filho de José. Então são detalhes, né? Como isso vai se multiplicando, vai passando de geração em geração, uma habilitação que foi conquistada lá atrás. Então a obra de Deus é fantástica, né? Se abra para esta obra, porque Deus vai te restituir muito, muito mais de tudo aquilo que você possivelmente perdeu. Vamos lá que a gente tem que correr, Bispo G, temos mais alguns minutos para terminar o programa. Versículo 11 fala assim, ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Bispo G, o que são Dióscuros? Dióscuros. São chamados filhos de Zeus, né? Então, você pode, assim, te dar uma semelhança. Ele tinha um filho, que foi um filho gerado com uma mulher,
Mas quando ele estava gerando essa mulher, com essa mulher, o marido dela também estava gerando filho. Então são gêmeos no ventre dessa mulher, mas um é um deus e o outro é humano. Então são chamados Castor e Pólux, que são os dois, vamos dizer assim, entre aspas, deuses que são venerados pelos marinheiros. Castor e Pólux. E a marca desse navio alexandrino era Dióscoros, né? Que quer dizer isso, né? Castor e Pólux, que era o emblema desse daí que eles faziam todas as suas consagrações. Muito bem, tá aí a imagem do que o bispo já acabou de explicar, né? Os deuses gêmeos. Tem várias imagens, mas essa é uma aí para ilustrar, né? E eles estão aí, né? Juntos, e eles eram usados realmente muito em barcos naquela geração. Vamos lá, versículo 12. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio no dia seguinte. Tendo soprado vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli. Vamos ver aí o mapa para nos ajudar. Então, a viagem prosseguiu, de Malta vão para Siracusa, 3 dias, depois para Régio. Régio significa brecha, né? Devia ser um lugar, exatamente, né? O encontro da Sicília, né? Com a costa da Itália, né? Então, acho que por isso que deve ser esse nome, Régio, né? É Régio. É Régio, né? É o estreito, né? Deve ser bem o estreito, né? É bem no estreito, é ali na Calábria. Aliás, é um lugar muito importante para nós. A nossa família Tenuta vem toda de lá. Descendente da Calábria, é verdade. De Régio. De Régio? Régio Calábria, Uau, essa eu não sabia. Bom, de lá eles vão para Puteoli, né? Vamos continuar o texto. E fala que eles acharam ali alguns irmãos que rogaram para que ficassem com eles 7 dias. E eles ficaram ali 7 dias e depois foram para Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. E uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, veja aí o mapa, ele chegou finalmente ao ponto final da sua viagem, a cidade de Roma, capital deste grande império da época. Vamos então revisar agora a aula de hoje. Na aula de hoje, continuamos o estudo da 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Após naufrágio no Mediterrâneo, chegou salvo na ilha de Malta, onde foi recebido pelos locais. Paulo foi picado por uma víbora enquanto mexia em gravetos numa fogueira, mas não morreu, contrariando a expectativa dos locais que acreditavam que estava sendo punido pelos deuses. Aquela ilha foi impactada pelo mover apostólico. Paulo realizou muitos milagres, curas e, em especial, a cura do pai do homem mais importante da ilha, que se chamava Públio. Dias depois, finalmente chegaram em Roma através de um navio alexandrino. Paulo chegou ao seu objetivo final. As algemas não podiam prender o mover do Espírito Santo através deste corajoso apóstolo. Muito bem.